Quando eu digo que comi 3/4 da pizza, você consegue identificar a que conjunto numérico essa quantidade pertence? E se eu disser que sobrou 0,5 da torta, será que você consegue dizer em qual classificação numérica essa proporção se encaixa? E aí, o que você me diz? Não sabe ou ficou na dúvida? Não se preocupe, porque hoje vamos aprender tudo sobre essas representações numéricas que chamamos de conjuntos numéricos. Vamos entender como eles se organizam e, o mais importante, como usamos em nosso dia a dia, sem perceber. Preparados? Então vamos lá descomplicar isso. Olá, aqui quem fala é o Professor Rodrigo, do canal Matemático Raiz de X, e hoje eu estou aqui para te ensinar de uma maneira fácil e bem dinâmica a matemática. Peço aí que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para mais aprendizado. Vamos lá! Antes de mais nada, vamos entender o que é um conjunto. Um conjunto nada mais é do que um agrupamento de elementos com características ou elementos em comum. No caso dos conjuntos numéricos, o que os une são as suas propriedades numéricas. Com isso, agora vamos entender o que são os conjuntos numéricos. Vamos começar pelo primeiro conjunto, o conjunto dos números naturais. Os números naturais são os não negativos, incluindo o zero, e são os números que usamos no dia a dia para contar. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante até o mais infinito. Esses números são usados para contar, como o número de passos, brinquedos ou a quantidade de bombons que você possui. Agora avançamos para o segundo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Esses números incluem os naturais e, além deles, os números negativos, como -1, -2, -3 e assim por diante. Um detalhe interessante é que esses números negativos são os opostos dos positivos. Por exemplo, o oposto de 3 é -3 e o de 10 é -10. São opostos porque eles estão equidistantes do marco zero da reta numérica. Os elementos dos conjuntos inteiros podem ser descritos como -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Dizemos que esse é um conjunto infinito negativamente e infinito positivamente. Os números inteiros são usados, por exemplo, quando se fala em temperatura. Pode-se identificar que no Polo Norte pode estar fazendo -15 graus Celsius, enquanto em uma cidade quente, como Belém, pode fazer 33 graus positivos no verão amazônico. Neste caso, podemos dizer que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros, já que os naturais estão contidos dentro dos inteiros. Vamos a uma observação. Como eu disse há pouco, o conjunto dos números inteiros é a união do conjunto dos naturais mais os negativos, ou seja, o conjunto dos inteiros contém os naturais, e assim dizemos que os naturais são subconjuntos dos inteiros. Para o melhor entendimento de subconjuntos, vamos a um exemplo. Vamos analisar a cidade de Belém do Pará. Podemos definir a cidade de Belém como um conjunto. E Belém é uma das várias cidades do estado do Pará, ou seja, o conjunto Belém está dentro do conjunto das cidades do estado do Pará. E podemos também classificar o Pará como um conjunto que contém o conjunto Belém. Deste modo, Belém é um subconjunto do Pará, um conjunto dentro de outro conjunto. Assim mesmo, podemos dizer que o Pará é um subconjunto do Brasil, por estar contido dentro do conjunto Brasil. Entenderam? Agora vamos falar do nosso terceiro conjunto, o conjunto dos números racionais. Os números racionais podem ser expressos em forma de fração, como decimais ou decimais periódicos. Além disso, os números inteiros também fazem parte dos racionais, pois podem ser escritos como frações. Por exemplo, o número -2 pode ser escrito como -2/1, pois os dois expressam o mesmo valor numérico, já que -2/1 resulta em -2. Podemos observar os números racionais quando dividimos uma pizza, como vimos no início do vídeo. Quando me refiro a 3/4 de pizza, me refiro a 3 pedaços de um total de 4 pedaços. Ou 0,5 de torta, que equivale à metade de uma torta, ou seja, uma parte
do total de duas partes do mesmo tamanho da torta. Logo, o conjunto dos números racionais é a união do conjunto dos números inteiros mais as frações e os números decimais. Isto é, o conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos racionais. Por fim, chegamos aos números irracionais. Esses são bem diferentes dos racionais, porque não podem ser escritos como frações e têm decimais infinitos não periódicos. Os exemplos clássicos são a raiz de 2, raiz de 3 e o famoso número π da matemática, que usamos para calcular o comprimento de circunferência. Por fim, temos o conjunto dos números reais, representados pela letra R. Esse grupo é a união de todos os números que podemos representar em uma reta numérica. Ele é o conjunto que engloba todos os outros. Agora que já entendemos os conjuntos numéricos e as suas representações, vamos às propriedades que nos ajudam a resolver e a simplificar as operações matemáticas. Vamos começar com a comutatividade. Essa propriedade diz que a ordem dos números não altera o resultado. Ela vale para a adição e para a multiplicação. Por exemplo, 3 mais 5 é igual a 5 mais 3. O resultado sempre será 8. Na multiplicação é a mesma ideia. 4 vezes 7 é igual a 7 vezes 4, que resulta em 28. Fácil, né? Agora temos a propriedade associativa ou simplesmente a associatividade. Aqui, a ideia é que a forma como agrupamos os números também não muda o resultado, sendo essa propriedade aplicada também para a adição e a multiplicação. Vamos ver um exemplo. Se eu tenho 2 mais 3 mais 4 ou 2 mais 3 mais 4, o resultado sempre será 9. Na multiplicação é a mesma coisa, 2 vezes 3 vezes 4 ou 2 vezes 3 vezes 4 e o resultado continuará sendo 24. Agrupem como quiser, o total será o mesmo. E por fim, temos a propriedade da distributividade. Essa propriedade é a que conecta a multiplicação com a adição ou subtração. Um exemplo clássico é 2 vezes 3 mais 4. A distributividade diz que você pode fazer 2 vezes 3 e 2 vezes 4 separadamente e depois somar os resultados, que dá 6 mais 8, que é igual a 14. Isso é a mesma coisa que calcular direto, 2 vezes 7. Essa propriedade auxilia bastante nas resoluções matemáticas, principalmente no Enem e nos vestibulares. E aí, pessoal, gostaram? Viu como é fácil conjuntos numéricos? Agora você já pode impressionar nas provas e no dia a dia. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com amigos. Até a próxima aula. E lembre-se, sua mente cria a sua realidade.